Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. E na manhã desse dia, este nosso sábado, dia 28 de agosto do ano de 2021, mais uma vez, estou aqui na sala da minha residência. E estarei aqui ministrando uma mensagem que com certeza não é aquilo que irá agradar a você que vai me ouvir. Porque eu tenho observado a situação que a nossa cidade, a nossa nação, o mundo como num todo está vivendo. E diante de tudo isso, uma coisa é certa: a palavra do nosso Deus, para a honra e glória e louvor do seu nome, ela está se cumprindo. E ontem eu conversando com a minha esposa, eu coloquei para ela que as mensagens, as ministrações, as pregações desses últimos dias, ela tem que ser mensagens, pregações e ministrações de preparo, de preparar a igreja para o que espera, na verdade, na realidade, a igreja ali na frente. Já não é mais tempo de tantos blá blá blás, me perdoe a palavra chula, de tantas encheções de linguiça que nas últimas 2 décadas foram feitas. Nesses últimos anos pregaram-se tanto sobre bênçãos, vitórias, conquistas, criaram tantas campanhas, fizeram tantas campanhas dentro das igrejas, com os mais diversos temas possíveis, e muitas das vezes temas bem absurdos. Mas uma coisa esqueceram de fazer, uma coisa esqueceram de anunciar, uma coisa esqueceram de pregar, uma coisa esqueceram de ministrar. Pregaram sobre tudo, fizeram tudo o que tivesse dentro das suas possibilidades e até mesmo impossibilidades dentro da casa de Deus. A única coisa que os líderes ou aqueles que em todos esses tempos, todos esses anos tiveram de posse de um instrumento chamado microfone, no púlpito de uma igreja ou das igrejas, e que tiveram suas oportunidades de falar sobre algo que com certeza, se o nosso Cristo, se o nosso Cristo ou seus discípulos chamados apóstolos, os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, estivessem nos nossos dias hoje, com esse mesmo objeto chamado microfone, em cima dos púlpitos, anunciariam. Esses homens de hoje, no século 21, esses líderes cristãos, não anunciaram. Se o nosso Cristo, os apóstolos, profetas e sacerdotes tivessem de poder desse objeto, hoje
A única coisa, com certeza, que esses homens estariam anunciando seria o cumprimento da palavra de Deus. Eles estariam preparando a igreja do Senhor. E diante desta mensagem que eu vou estar anunciando breve, eu vou deixar aqui uma passagem que se encontra ali no livro de Ezequiel, capítulo 2 e capítulo 3. O tema do capítulo 2 é a comissão do profeta, livro do profeta Ezequiel. E diz assim a palavra do nosso Deus: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. Então ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá assim: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebeldes. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus semblantes, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. Estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Vamos parar aqui no capítulo 2, depois eu vou ler o capítulo 3. Essa casa de Israel aqui que Deus se refere e fala com Ezequiel, sabe que Israel é essa que Deus ele está se retratando, ou seja, que ele está se colocando? Israel aqui, trazendo para os dias de hoje, é a própria casa de Deus, ou seja, a sua igreja. E você viu como Deus se dirige à sua própria igreja, já se dirigia lá atrás. E olha que o Senhor vai dizer que nós hoje somos a pior geração no total, tanto dentro da igreja como fora dela. Nós somos a pior geração que pisou a face desta terra. E você viu como o Senhor fala com a sua própria igreja, de que forma que Deus chama a sua igreja, de que forma que Deus chama ali Israel. O Senhor chama Israel de rebelde, porque elas transgrediram contra o Criador da igreja, contra o próprio Deus, porque deixaram de obedecer a Deus,
deixaram de ouvir a Deus, deixaram de adorar a Deus, deixaram de seguir a Deus, deixaram de dar ouvidos a Deus, deixaram de dar honra a Deus, deixaram de dar louvor a Deus, para dar tudo isso ao homem. E o Senhor, Ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito rústico com o próprio Ezequiel, quando ele diz para Ezequiel: não sejas rebelde como a casa rebelde. O que eu mandar você fazer, assim o faça. O que eu mandar você falar, assim fale. Ele diz assim, no verso 8 do capítulo 2: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ou seja, não seja rebelde como a minha igreja hoje está sendo rebelde. Simplesmente fala à minha igreja o que eu te mandar, mesmo que contigo esteja sarças e espinhos, e mesmo que tu habites em meio a escorpiões, não temas, nem se assuste com o semblante deles, porque uma coisa eu sempre comento com a minha esposa: nós que estamos ministrando a palavra de Deus, uma vez no púlpito da igreja, nós temos uma visibilidade lá para baixo, de quem nos ouve, de quem nos vê, uma visibilidade de 100%. E nós vemos o semblante, a face das pessoas, se está tendo uma boa aceitação daquilo que você está pregando, daquilo que você está ministrando, daquilo que você está ensinando, ou não. E dependendo muito daquilo que você esteja falando, você vê o semblante de não aceitação, ou seja, o semblante duro daqueles que estão te ouvindo. E era isso que o Senhor estava tentando dizer para Ezequiel, porque as palavras que Deus haveria de colocar nos lábios de Ezequiel, seriam palavras muito duras para Israel. E com certeza Israel, por ser uma casa rebelde, Israel não aceitaria, e mostraria um semblante tal para Ezequiel, que possivelmente o profeta haveria de vir a temer. E Deus fala para Ezequiel: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas tampouco as suas palavras. Porque o Senhor, Ele diz na palavra dele que nós não podemos temer os verdadeiros profetas, apesar que Ele fala isso para toda a igreja. E Ele diz: não temas apenas aquele que pode matar a sua carne. Tema aquele que, além de matar a sua carne, pode lançar a sua alma no inferno. Ou seja, eu não posso temer o homem, eu tenho que temer a Deus. E se Deus fala que Ele é comigo, que eu não tema aquele que vai ouvi-lo através da minha vida, quando Ele, assim o Senhor, colocar as palavras nos meus lábios, porque se lá atrás Israel já era rebelde, imagine a igreja hoje. Se lá atrás a igreja chamada Israel já era rebelde, imagine a igreja hoje. A igreja hoje, ela está para lá de rebelde. E uma coisa que me chama a atenção, aqui no verso 9 desse capítulo 2, o Senhor fala para Ezequiel: então vi, eis que uma mão se estendia para mim, e nela havia um rolo de livro. Estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ou seja, a própria palavra de Deus. O livro é a própria palavra de Deus.
E dentro da palavra de Deus, não tem somente coisas boas, mas também tem coisas duras. Só que as coisas duras não se pregam. E com isso, a igreja está totalmente acomodada, está na sua zona de conforto. Quando o Senhor vai dizer para Ezequiel que no livro, ou seja, na palavra, tem muitas lamentações, suspiros e ais, principalmente para esses últimos dias, em meio ao cumprimento da palavra de Deus. Aqui no livro do Apocalipse, a uma das trombetas, algo é muito sério que fala aqui o profeta. O que fala o apóstolo João, que fala aqui a sétima trombeta, aqui, deixa eu ver aqui se eu me encontro aqui. Que fala a respeito da primeira, segunda e a terceira trombeta. Aí depois vai dizer que a quarta, quinta, sexta e a sétima trombeta será pior, muito pior do que as três primeiras. E ele vai dizer: ai, 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 que as quatro últimas trombetas serão piores do que as três primeiras. Então nós vemos que o livro, ou seja, a palavra, é de lamentações, suspiros e ais. E o Senhor chama a igreja, ou seja, a sua Israel, de rebelde. E não chama uma única vez. Ele chama 5 vezes, num espaço de 10 versículos, no capítulo 2. Um capítulo que contém 10 versículos, o Senhor chama a sua igreja, por 5 vezes, de rebelde. Não são minhas as palavras, são as palavras de Deus para um profeta. Mas a igreja não vai aceitar o que esse profeta diz. Ali nesse mesmo livro de Ezequiel, só que no capítulo 33, o Senhor vai falar algo muito interessante a respeito de Ezequiel. Capítulo 33, do verso 32 e 33, verso 31, 32 e 33. E o Senhor vai dizer assim para Ezequiel: e eles vêm a ti como o povo costuma vir, e até se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, porém não as põem em prática, pois lisonjeiam assim com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Eis que tu és para eles como uma canção de amores, cantada com voz suave e bem tocada, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Veja bem,
Da mesma forma que lá atrás, no Antigo Testamento, mesmo observando que a sua igreja, ela se encontrava rebelde, Deus ainda se compadeceu da mesma e mandou um profeta lá para tentar trazer aquela igreja de novo para próximo de Deus através da verdade da palavra, mostrando para a igreja o que estava para acontecer com ela lá na frente, que Israel foi levada cativa, Israel padeceu, Israel sofreu, e não era isso que Deus queria para o seu povo, porque se o povo de Deus, se Israel desse ouvido aos profetas, aos verdadeiros profetas, não esses falsos profetas que hoje inundaram, assolaram a casa de Deus, com as suas mentiras, com seus enganos, com as suas fraudes, né? Lá atrás, Deus usava verdadeiros profetas, que não olhavam para si, mas olhavam para Deus, não falavam aquilo para alegrar o povo, mas falavam aquilo que alegrava a Deus. Aqueles que iam diante de reinos, de líderes, e profetizavam contra reinos, profetizava contra líderes, profetizava contra a própria igreja. Esses eram os profetas de Deus lá de trás. Não falava aquilo que a igreja queria ouvir, mas falava aquilo que alegrava a Deus e que Deus colocava nos seus lábios para que eles falassem. Quisesse a igreja ouvir e se alegrar e aceitar ou não, até mesmo os líderes e as nações. Não esses profetas de hoje que se dizem profetas, na verdade, na minha concepção, hoje não existe profeta. Porque a verdadeira profecia é a palavra. Então, como hoje não se pregam a palavra na sua essência, então não existe profeta. Porque profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Volto a dizer, como os homens hoje não estão pregando a palavra de Deus, então profeta hoje não existe. Com raríssimas exceções. A cada 10, um é profeta, 9 são fraudadores, são mentirosos e enganadores. Nós temos um grande exemplo lá atrás, lá em 1 Reis, 851 profetas. Veja bem, 851 profetas. Desses 851, um chamado Elias era o profeta de Deus. Os outros 850 eram profetas das trevas. E Deus não os chama de feiticeiros, macumbeiros, espíritas, não. Deus chama os 851 de profetas. Não apenas Elias Deus chamava de profeta ou chamou de profeta. Deus também chamou de profeta os 850 profetas das trevas, que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. E uma coisa que me chama a atenção em meio a esta disputa, esse desafio que Elias colocou para aqueles homens, eles usaram o mesmo altar. O altar não foi diferente. O sacrifício é que foi diferente, mas o altar foi o mesmo. O altar foi o mesmo. O sacrifício é que foi diferente. Então, hoje não está diferente de lá de trás.
A igreja hoje, ela está rebelde, tão rebelde quanto estava lá atrás, no período de Ezequiel, no período de Jeremias, no período de Isaías, no período de Elias, como naqueles tempos lá atrás. E vou mais longe, hoje ela está muito mais rebelde do que estava lá atrás. E hoje já não é mais tempo de brincar. Nós vemos aí a palavra de Deus, ela se cumprindo. Nós vemos aí as pessoas, os falsos profetas, preparando a chegada do anticristo. O mundo como num todo está sendo preparado por uma grande elite para a chegada do anticristo. O anticristo, ele já está no nosso meio há muito tempo. Ele está sendo apenas preparado para que quando chegar o seu momento, ele vai governar toda a terra de um determinado lugar. É a trindade de Satanás. O anticristo é o braço governamental de Satanás. O falso profeta é o braço religioso de Satanás. E a besta é o braço armamentista, bélico, militar de Satanás. E aqueles que, entre aspas, hoje se dizem profeta dentro da igreja, o que esses homens, o que essas mulheres estão pregando? Continuam com os seus oba-obas, pregando as suas vitórias, continuam pregando as suas bênçãos, continuam pregando as suas conquistas, continuam fazendo campanhas e termina uma campanha e se abre outra, e termina e se abre outra, e termina e se abre outra, e termina e se abre outra. Tem um amigo meu que ele abriu uma campanha, tem mais ou menos umas 3 semanas atrás. A campanha dele está terminando em dezembro, são 21 semanas. Olha o absurdo disso. 21 semanas. Começou agora nesse mês de agosto. A campanha vai até dezembro. Aí, às vezes, eu faço perguntas para as pessoas, principalmente quando eu estou ministrando, ou até mesmo quando eu estou dialogando com alguns amigos. Me mostra isso dentro da Bíblia. Me mostrem isso dentro das Escrituras Sagradas. Nós não vemos. Então, se não vemos, isso é antibíblico. Só que do jeito que o Senhor fala ali, usa o profeta Oséias para falar que o povo de Deus ele foi destruído porque ele faltou conhecimento. O povo de Deus no dia de hoje continua a ser destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque está lhe faltando conhecimento. Porque não é viável ouvir Deus, nem ouvir os verdadeiros profetas. Porque ouvir Deus e ouvir os verdadeiros profetas vai tirar toda a liberdade da igreja. E a igreja quer ter liberdade. A igreja hoje ela quer ter liberdade para estar do jeito que ela quer, para andar do jeito que ela quer, sem ser questionada, sem ser repreendida. A igreja hoje ela quer andar vestida do jeito que ela quer, sem ser questionada, sem ser repreendida, buscar o que ela bem entender. E Deus sequer pode repreender ou questionar a sua própria igreja. É por isso que lá atrás o Senhor levanta um homem corajoso, impetuoso, audacioso, chamado Ezequiel. E Deus assim encoraja aquele profeta. E olha só o que o Senhor fala no capítulo
No capítulo 3, vamos dar sequência. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu assim te dou. Então eu comi, e era na minha boca como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e diz-lhe as minhas palavras. Entra na casa de Israel, ou seja, entra dentro da minha casa, entra dentro da igreja. Olha só. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, eu não te vi a um lugar que não conheça a minha palavra. Eles conhecem a minha palavra, só que eles não querem a minha palavra. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Ou seja, Ezequiel, eu estou te enviando a minha igreja. Eu não estou te enviando ao mundo. A minha igreja, tu vai abrir a boca para falar, eles não vão te dar ouvidos. Mas se eu te enviasse ao mundo, Ezequiel, o mundo, o ímpio, te ouviria, Ezequiel. Mas o Senhor priorizou Israel. Veja bem, o Senhor fala para Israel: olha, a minha igreja não vai te dar ouvidos, porque ela já se rebelou contra mim, porque ela tem dado ouvido a falsos profetas. Mas se eu te enviasse ao mundo, ao ímpio, o ímpio, Ezequiel, haveria de te dar ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é defronte, obstinada e dura de coração. Olha só, a própria igreja não quer mais saber de Deus, porque não é Deus que tem sido apresentado hoje dentro da igreja. Deus hoje, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade Celestial, hoje ela está passando totalmente desapercebida dentro da igreja, porque não é a Trindade que está sendo anunciada, não é a cruz de Jesus Cristo que está sendo anunciada, que está sendo pregado, mas está sendo pregado apenas aquilo que o Filho de Deus, aquilo que Deus pode proporcionar, mas não Deus pelo que Ele é, não Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Deus, por ser o Criador do universo, por ter enviado seu Filho, Cristo por ter vindo e morrido por nós, e naquele momento ali da cruz do Calvário, foi ali que nós conseguimos a nossa salvação, o direito de um dia adentrar aos portões dos céus. Não é isso que se prega hoje, ou que se ministra, ou que se ensina, ou que se anuncia hoje mais dentro da igreja, mas apenas aquilo que Deus, na figura de Criador, pode dar, de Cristo, pelo que Ele pode perdoar. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. A palavra de Deus, ela vai dizer que o nosso adversário cegou o entendimento do homem. Então a igreja hoje, quando ela olha para um homem que prega a palavra de Deus na sua essência,
É como se o rosto desse profeta ou dessa profetisa fosse o rosto do próprio Deus. É o reflexo de Deus na vida do homem que prega a verdadeira palavra, através do Espírito Santo de Deus. E como, lamentavelmente, perdoe-me a palavra dura, lamentavelmente a igreja hoje, ela não anda mais na luz, ela anda na obscuridade dos seus desejos humanos. Quando um verdadeiro profeta ou uma verdadeira profetisa se permite ser usado por Deus através de seus lábios para trazer a verdadeira palavra, a luz que habita nesse homem ou nesta mulher ofusca de tal modo a obscuridade da igreja de hoje, que faz com que a igreja veja o próprio rosto de Cristo. E a palavra de Deus, ela vai dizer que aquele que vê a glória de Deus para a igreja hoje, ela é muito forte, ela não é aceitável. É como se, você já viu o brilho de um diamante lapidado? O brilho de um diamante lapidado é algo tremendo. A palavra de Deus é um diamante lapidado. Só que para a igreja hoje, é um diamante bruto. Porque a igreja não foi lapidada para receber um diamante lapidado. A igreja hoje, ela continua na sua grotesca humanidade. Ela não está na sensibilidade do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus na vida do homem é aceitável quando o homem é cheio do Espírito Santo. Porque o que faz com que o homem aceite a palavra de Deus é o Espírito Santo. Porque a própria Bíblia vai dizer, a própria palavra vai dizer, que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. E se não está havendo convencimento dentro da igreja hoje, em meio à verdadeira palavra sendo pregada, é porque a igreja está vazia de Deus. Está até cheia de seres humanos. Está cheia de pessoas, milhares de pessoas, mas está vazia de Deus. Disse-me mais: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, então assim lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até Labibe, aos do cativeiro que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam. Fiquei ali 7 dias, assustado no meio deles. Ezequiel se entristeceu por ver a situação da igreja no seu tempo. Eu fico imaginando Deus hoje
olhando do terceiro céu do seu trono, olhando aqui para a terra e vendo a situação da sua igreja. E tem muitos, a maioria dos líderes, hoje está dizendo que está tudo bem, que vai melhorar, que tudo que nós estamos passando hoje é passageiro, que a igreja não precisa se preocupar, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Isso é bíblico, sim. Que o Senhor estará entrando com providência, dando um escape para a sua própria igreja, sim. Que isso tudo é passageiro, que vai melhorar. Não precisamos nos preocupar, que existe muitas vitórias, muitas conquistas, muitas bênçãos nos esperando ali na frente. Meu Deus! Porém, esses homens esquecem de preparar a sua igreja, o seu povo, e muitas das vezes a sua própria família, para o que está para acontecer. Vocês não têm ideia do que está para acontecer. São os dias se findando, a palavra de Deus ela se cumprindo, está às nossas portas o governo do anticristo, está às nossas portas o período das grandes perseguições, das dores, das pedradas, dos açoites, do cárcere. A minha esposa fala algo muito interessante, ela diz assim: meu filho, se aqueles grandes homens que foram obedientes a Deus, aqueles profetas, sacerdotes, se os apóstolos, se os diáconos, evangelistas, pastores, se o próprio Cristo, eles foram perseguidos, padeceram dores, cárceres, privações, açoites, pedradas, mortes terríveis. Se tudo isso aconteceu com aqueles homens lá atrás, por que isso não vai acontecer conosco? Se nós estamos muito longe de chegar ao dedinho mindinho do que aqueles homens lá atrás foram ou fizeram. Se você pensa que a igreja não estará na terra em meio às perseguições e às dores, em meio aos açoites, às privações e aos cárceres, você está completamente enganado. Te ensinaram errado. A igreja, no início do governo do anticristo, a igreja vai estar na terra. A igreja vai ser arrebatada apenas após a tribulação. E nós temos inúmeras passagens bíblicas que ressaltam estes fatos. Mas como a igreja hoje não quer a palavra de Deus, não quer aprender, não quer ser ensinada, não quer andar na contramão deste mundo, não quer ser inimiga do mundo, porém prefere ser inimiga de Deus, sendo amiga deste mundo, prefere ouvir um homem falar do que ouvir Deus falar. Se você prefere tudo isso, você foi enganado. E eu vou lhe dar um conselho: comece a se preparar, porque tudo isso, as perseguições, as dores, os cárceres, os açoites, as pedradas, tudo isso está esperando a mim
está esperando a você, está esperando a nós como igreja, ali na frente. A não ser que Deus venha, numa particularidade, vir para nós, como foi o caso de um grande amigo meu, que foi para o Senhor, agora na terça-feira. Um pastor amigo meu, muito querido, já passou para o Senhor. O Senhor veio para ele, e ele não, graças a Deus, não passou por aquilo que está nos esperando ali na frente. Pode ser que muitos que estejam ouvindo esta mensagem que eu estou colocando, também não haverá de passar, porque antes disso o Senhor haverá de vir para ele ou para ela. Mas para aqueles que o Senhor não vir, e estiverem vivos naquele momento lá na frente, vão ser perseguidos, vão padecer dores, açoites, pedradas, cárceres, privações. Então prepare-se para tal situação, para tais momentos, porque tudo isso é bíblico. Só que a igreja hoje não está buscando se preparar, os líderes hoje não estão buscando preparar quem lhes ouve. E tudo isso, quando acontecer, vai pegar uma igreja totalmente despreparada. E quando a igreja é pega de surpresa em algo muito sério, a tendência é a igreja aceitar. E quando se existe uma aceitação, existe também uma negação. Hoje a igreja está aceitando o falso evangelho. E a partir do momento que a igreja aceita o falso evangelho, ela nega o evangelho da cruz. E lá na frente não vai ser diferente. Para não padecer dores, aflições, açoites, cárceres, a igreja vai negar Jesus, porque ela não foi preparada para suportar. Então prepare-se, porque dias muito ruins estão para vir sobre a face da terra, e com a igreja na face da terra, com a igreja do Senhor ainda nesta terra. Então prepara-te, prepara a tua família, prepara a tua casa, você, colega de sacerdócio, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, bispos, preparem a tua igreja, porque Deus vai cobrar rigorosamente, com mão muito pesada, sobre a liderança da igreja dele na face da terra. Prepara-te, ó Israel. O Senhor diz isso no livro de Ezequiel. Prepara-te, ó Israel, porque dias terríveis estão por vir. Já estamos vivendo dias maus, e dias terríveis estão às nossas portas. Prepara-te, prepara-te, para que quando vier as dores, para quando vier as aflições, não venhamos a olhar para a situação que haveremos de estar vivendo, mas que possamos fazer como Paulo e Silas, que viemos aceitar com alegria, gozo e muito cântico nos nossos lábios, para que possamos fazer como o salmista Davi, ele diz, para elevarmos os nossos olhos para o monte, porque é do monte que naquele grande momento das dores haverá de vir o meu e o teu socorro. Fiquem com esta palavra, deixem de ser casa rebelde e busquem a palavra de Deus, a profecia das Escrituras Sagradas, não essa profetada desses falsos profetas, que numa quantidade esmagadora inundaram a casa do Deus Altíssimo. Amém? Fiquem com esta palavra, e que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe,
Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua casa. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua família. Deus assim vos abençoe. Shalom Adonai.